Eu concordo em tese e em parte com o pronunciamento do deputado Sérgio Magés. Mas eu fiz uma consulta a mais de 2.000 pessoas ontem à noite sobre essa questão dessa matéria. E confesso que há uma diferença de 55, 50 e poucos por cento de um lado e do outro. A matéria não é tão consensual como parece, ela é confusa. E as pessoas respondem de maneiras contundentes e questionam bastante o que está acontecendo. Assiste razão aos que pensam que as medidas adotadas foram demasiadamente políticas e não administrativas. E daí é preciso que se busque uma correção para aquilo que virou uma contenda política e não uma contenda administrativa com relação ao problema que a Polícia Militar enfrentou no governo passado. E nós resolvemos, das respostas que recebemos, de mais de 2.000 consultas, resolvemos evoluir para uma apresentação de uma emenda, com a qual já recebi a resposta do relator de que não será admitida emenda por causa de acordo. Então eu vou dizer o seguinte, que se a emenda não for acolhida, eu também vou me considerar liberado para votar da maneira que eu entender, já que eu compreendo que não se pode dar a esse assunto apenas uma correção. Tem que se corrigir de maneira ampla. Não se pode anistiar em parte. A anistia, ela tem que ser sempre ampla, geral e restrita. Ela nunca pode ser anistia para um lado só. Daí apresenta a seguinte emenda, senhor presidente e senhor relator da comissão. Altera a redação do projeto de lei complementar 3/2009, que passa a vigorar com a redação a seguir proposta. Artigo 1º. O projeto de lei complementar 03/2019 passa a tramitar acrescido do seguinte dispositivo. Artigo 6º. Fica fixada a indenização de natureza civil no valor de R$100 mil em favor dos dependentes legais por cada vítima fatal decorrente do crime doloso contra a vida, consumado e latrocínio consumado ocorridos no território do Estado do Espírito Santo no período previsto no artigo 1º da Lei Complementar. Parágrafo único. A indenização será paga no prazo de até 30 dias após o requerimento dos dependentes legais, à luz da documentação que comprova os requisitos previstos do caput. Artigo 7. Eu gostaria que o deputado Magés, inclusive, prestasse atenção, já que foi um dos que se dispôs a falar sobre o assunto. Artigo 7. Fica autorizado ao empresário constituído em qualquer das modalidades previstas do Código Civil, inscrito perante a junta comercial, deduzido o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, devido ao Estado do Espírito Santo, os prejuízos materiais decorrentes dos crimes contra o patrimônio ocorridos no período previsto no artigo 1º dessa lei complementar. Parágrafo 1º. A dedução do imposto devido poderá ser realizada até 30 de junho de 2019. Parágrafo 2º. Os prejuízos materiais experimentados deverão ser necessariamente comprovados por registro de ocorrência formalizado junto à Polícia Civil, estritamente na época dos fatos, e lastreado em demais provas admitidas em direito, que serão avaliadas pela autoridade fazendária. Parágrafo 3º. A dedução do ICMS ocorrerá por compensação tributária por lançamento do contribuinte após a autorização da autoridade fazendária, que deverão expedir no prazo de 60 dias o requerimento do interessado. O Poder Executivo regulamentará a presente lei complementar em até 30 dias. Essa é a nossa proposta, por entendermos que do episódio que ocorreu, que existe mais culpa do governo do que da polícia, é necessário que se compreenda a necessidade de se anistiar a polícia,
mas ao mesmo tempo responsabilizar o Estado, que é quem deu causa a essa situação de insubordinação e de falta de segurança da população. Então, com base nisso, nós entendemos que o Estado deve indenizar as vítimas, a família das vítimas, e deve indenizar ao comerciante que teve registrado o seu boletim de ocorrência prejuízos em face da falta de policiamento. Portanto, eu não sei se o senhor presidente... Aliás, durante a greve, vários policiais, alguns estão aqui na galeria, ofendiam os deputados permanentemente pela internet. E nós temos que estar cientes de que a posição de parlamentar, ela não é para defender grupos, ela é para defender a sociedade. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de defender. Eu concordo e acho que a anistia deve ser dada ampla, geral e restrita. Mas acho que o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. E foi o Estado que deu causa à morte de várias pessoas, foi o Estado que deu causa a arrombamentos e situações de prejuízo para várias pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então, portanto, eu proponho essa emenda com a qual, não sendo absorvida pelo relator, e ele já me antecipou dizendo que não pode aceitar porque tem acordo, eu não entendo que projeto possa ter acordo e que não possa receber nenhuma luz, nenhum melhoramento, nenhuma condição de aperfeiçoamento para poder ser justo com a sociedade. Eu então coloco essa condição. Em a emenda não sendo acatada, eu vou avaliar o meu voto entendendo que a anistia ela precisa ser geral, precisa ser ampla. Ela não pode ser individual, ela não pode deixar os outros agentes que foram prejudicados pelo fato sem seu devido reconhecimento. Então eu apresento essa emenda ao senhor relator com todo respeito e espero que ela seja avaliada com a consideração de que nós não podemos apenas fazer justiça a um segmento que foi severamente prejudicado. Temos que fazer justiça a todos os segmentos que foi prejudicado e essa é a forma de compensar, pelo menos materialmente, aqueles que sofreram prejuízo em face da irresponsabilidade do Estado do Espírito Santo através do Comando Geral da Polícia Militar da época.